Eu sou João Wellison e esse é o estudo teórico e computacional do método do gradiente para o problema de programação não linear e restrita. A otimização é uma área da matemática aplicada focada em minimizar uma função. Seu objetivo é encontrar uma solução ótima para problemas envolvendo várias variáveis. O método do gradiente é um dos algoritmos de otimização utilizados para encontrar o mínimo da função. O objetivo do método é encontrar o mínimo local ou global de uma função diferenciável seguindo a direção oposta do gradiente. O gradiente de uma função é um vetor que aponta na direção de maior crescimento da função em um determinado ponto. Portanto, ao seguir a direção oposta do gradiente, podemos iterativamente atualizar os parâmetros da função até alcançar uma solução que minimize a função de forma incremental. Nosso objetivo neste projeto foi o de estudar um método do gradiente para a resolução do problema geral de programação não linear e restrito, tanto do ponto de vista teórico quanto do computacional. O estudo teórico nos proporcionou um melhor entendimento sobre o método, e com isso podemos gerar um algoritmo do método do gradiente, bem como sua implementação computacional. A resolução de um problema de otimização é dada ao se encontrar um minimizador, que cumpre a relação gradiente de f de x igual a zero. Entretanto, para um problema com várias variáveis, isso está associado com a resolução de um sistema não linear de n equações e n incógnitas. Devido à dificuldade de se obter de forma direta a resolução de tal sistema, buscamos uma resolução por meio de um método iterativo. O objetivo é que, em cada ponto, escolher uma direção a partir da qual a função decresce e, assim, gerar um próximo ponto. Usando a direção oposta do gradiente da função no ponto, podemos gerar um algoritmo geral para o método do gradiente. O algoritmo que conseguimos gerar foi esse, e inclusive fizemos a sua implementação computacional. Vale ressaltar que um método estruturado acima pode ainda ser alterado para incluir métodos de busca, usados para determinar também o tamanho do passo. Isso é, a depender do tamanho do passo, podemos gerar diferentes métodos do gradiente. Os métodos do gradiente com busca exata ou com busca de Armija são exemplos de variação do algoritmo geral. Ao estudar o método, também nos deparamos com alguns questionamentos. Primeiro, a dependência da escolha inicial. Ela é uma das limitações mais significativas do método. Dependendo do ponto de partida, o método do gradiente pode convergir para o mínimo global, convergir para o mínimo local ou até mesmo não convergir. Para evitar isso, nós podemos realizar múltiplas inicializações, fazer uma inicialização inteligente ou até mesmo uma pesquisa global. A taxa de aprendizado, ou o tamanho do passo, controla o tamanho dos incrementos que são aplicados às variáveis do problema em cada iteração. Escolher uma taxa de aprendizado inadequada pode levar a diversos problemas durante o processo de otimização. Formas de contornar esse problema são as escolhas de taxa de aprendizado adaptativas, como a busca de Armijo ou a busca exata, utilizando o método da seção áurea. Quando a função objetivo não é diferenciável ou possui descontinuidades, o método do gradiente não é aplicável diretamente. Nesses casos, pode ser necessário recorrer a outros algoritmos de otimização. Embora a velocidade de convergência seja uma limitação do método do gradiente, a combinação adequada de técnicas e ajustes pode tornar o algoritmo mais eficiente e eficaz na otimização de funções complexas. No entanto, é importante lembrar que, em alguns casos, outras técnicas de otimização mais avançadas podem ser mais adequadas. Uma das principais vantagens associadas ao método do gradiente reside na simplicidade teórica e computacional. Contudo, é necessário considerar algumas limitações inerentes ao método. Em suma, o método do gradiente apresenta diversas vantagens quando se tratando de métodos de otimização e possui algumas desvantagens. Entretanto, possui soluções para os seus pontos negativos. Devido à sua simplicidade, ele pode ser um ótimo tópico introdutório. Além disso, possui diversas variantes que podem estender ainda mais os estudos do método, e possui também suas versões para otimização restrita, como o método do gradiente projetado. Este estudo nos possibilitou entender um pouco melhor a função da matemática em um ramo de pesquisa tão importante e perceber o Programa de Iniciação Científica da UFDPA como uma importante ferramenta para o incentivo e preparo de futuros pesquisadores. Essas foram nossas referências e agradecimentos ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica da UFDPA e ao professor Dr. Pedro Jorge Souza dos Santos.